eu preparei pra ti muito mais do que sonhou, nem ao teu coração chegou. Eu preparei pra ti, eu preparei pra ti. Doeu, estava te moldando, eu sei que doeu. Até te vi chorando, sei que você sofreu. Foi eu te estruturando para o que está por vir. Sofreu, mas o que não matou só te fortaleceu. Refez a aliança entre você e eu. É por isso que estás aqui. Não te deixo desistir. Se eu falei, você vai até Deus tem coisa maravilhosa para nos dar. Amém. Sim. Amém. Pois é, camarada, é até bom mesmo. Deus abençoe os vovós, para a honra e glória de Deus. Marcelo, vovó aqui à frente. Marcelo, Marcelo da igreja de Pedro Ribeiro, foi convidado pelo Espírito Santo para estar aqui conosco.
Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai querido, Deus de amor de infinita misericórdia, mais uma vez, Pai querido, eu falo com o Senhor, dizendo que a sua igreja veio à tua casa para poder ouvir a tua voz. Tu sabes, Pai querido, que eu não tenho nada para apresentar, porque de mim mesmo não tem nada de bom, mas tenho a grande honra de poder falar em teu nome, Senhor. Abrir as sagradas escrituras para o teu povo, que o teu Santo Espírito não possa te vir, Pai querido, sabendo que sou voz, sabendo que sou cinzas, que Ele me use para falar à tua igreja nesta manhã de sábado. Perdoe os meus pecados, em nome de Cristo Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. É uma grande honra que eu tenho de poder repartir a palavra de Deus com os irmãos aqui da igreja de Vila Valqueire. Estou muito feliz com o convite, já vim aqui algumas vezes no meio da semana, nos cultos de domingo e de quarta, então muitas das pessoas aqui eu não vi aqui nesses cultos, né? Quero agradecer ao Ney Robson o convite que me foi feito. E eu pergunto aqui em nosso meio, todos aqui são adventistas? Tem alguém aqui que está visitando que ainda não foi batizado nas águas? Que bom, então a mensagem de hoje é mais para o público interno, né? Aqui tem uma conhecida, é uma irmã que eu trouxe, o nome dela é Sina, é isso? Ela tem origem do povo do Senhor, do povo de Israel. Eu conheci ela fazendo um trabalho missionário no carro, né? Meu carro ele tem servido para pregação da obra do Senhor, distribuição de literaturas e falar do amor de Deus sempre que eu tenho oportunidade. E Deus tem colocado pessoas no meu caminho como ela, né? E eu convidei ela para estar aqui. Sábado passado ela não pôde estar na igreja de Bento Ribeiro, mas esse sábado ela aceitou o convite e pôde estar aqui. Então louvado seja o nome do Senhor. A minha oração que eu faço a Deus, Senhor, coloque pessoas que estejam sedentas de poder ouvir a tua voz. Coloque ela no meu caminho. Coloque ela para que eu fale um pouco do amor de Jesus. Então ela está aqui para a honra e para a glória do nosso Senhor. E Deus tem me dado muitas experiências, irmãos. E eu louvo o nome do Senhor por isso. Eu vou pedir para colocar aqui o PowerPoint. Eu gosto de trabalhar usando o PowerPoint. Quando eu estava preparando esse sermão, meus queridos irmãos, eu não sei por que Deus pediu que eu colocasse o que está escrito no livro Parábolas de Jesus, como introdução para o sermão de hoje. O sermão de hoje é um sermão de suma importância, porque esta igreja foi levantada com esta missão. Eu espero que em nome de Cristo Jesus vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Olha só o que diz a palavra de Deus. Enquanto os anjos do céu se esforçam para impressionar os corações com a palavra de Deus, o inimigo está o quê? Alerta para torná-la sem efeito. É uma guerra, irmãos. E nessa guerra, ambos os lados estão empenhados. Com fervor só comparável à sua maldade, procura frustrar, enquanto Cristo, pelo seu amor, atrai a alma e a obra do Espírito de Deus. Satanás procura desviar a atenção de vocês. Que palavras, irmãos, profundas. Esse daqui ele fala de uma outra semente que caiu no outro solo. Haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, e há alegria na alma que crê em Cristo. Mas aqueles de que se fala na parábola, que aceitam logo a palavra, não calculam o custo, não ponderam o que deles exige a palavra de Deus, não a confrontam diretamente com todos os seus hábitos de vida e não se submetem completamente à sua direção. Como eu estou falando para um público interno, vocês calcularam o preço ou tomaram uma decisão de ser chamado adventista do sétimo dia? Deus confiou a esta igreja a última mensagem de advertência a este mundo que está prestes a perecer. Vocês não são qualquer um. Vocês não são mais uma igreja entre as mais de 34 mil que existem.
mundo inteiro. Vocês têm uma missão, como Noé teve uma missão, de dar a última advertência aos antediluvianos. E hoje nós somos privilegiados, irmãos. As raízes da planta penetram profundamente no solo e, ocultas aos nossos olhos, alimentam-lhe a vida. Assim é como o cristão, a vida espiritual é alimento pela união invisível da alma com Cristo mediante a fé. Mas os ouvintes de Pentecostes confiam em si mesmos, em vez de confiar em Cristo. Depositam sua confiança nas boas obras e bons motivos. Estão fortes em sua própria justiça. Não estão firmes no Senhor e na força do seu poder. Esses não têm raízes em si mesmos, por não estarem ligados a Cristo. A sarça e os espinhos estão sempre prontos para germinar, e a obra de purificação precisa avançar continuamente. Se o coração não for guardado sob a direção de Deus, se o Espírito Santo não refinar e enobrecer incessantemente o caráter, revelar-se-ão na vida os velhos costumes. Podem os homens professar crer no Evangelho, mas a não ser que sejam por ele santificados, nada vale da sua religião. Se não obtiver uma vitória sobre o pecado, este estará obtendo vitória sobre ele. Os espinhos que foram arrancados outrora, mas não desarraigados, brotam novamente até sufocar o quê? A alma. Eu não entendo porque Deus pediu para que eu começasse esse sermão usando esses 3 tipos de solo aonde a semente do Evangelho caiu. Três ensinamentos que eu tirei dessa parábola. Satanás procura desviar a sua atenção. Ele procura desviar a sua atenção daquilo que é eterno para aquilo que é temporal. Quando os discípulos estavam felizes da vida, mostrando Jesus Cristo agora no templo de Jerusalém, o Senhor falou para ele: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Nós sabemos que esse mundo está com os dias contados, e as mesmas coisas irão acontecer em breve. Então, aonde vocês estão depositando a sua confiança? Nas coisas que são terrenas, passageiras, ou nas coisas que são eternas? Deus nos confiou uma missão, eu já falei ela aqui, né? Pegar as 3 mensagens, e para cumpri-la, há um preço alto a pagar, pois precisamos que o Espírito Santo nos guie e tome posse do nosso ser. Agora, um outro ensinamento do Evangelho, o engano que aflige a igreja. Fazer alguma coisa na obra de Deus não é ter comunhão com Ele. O que você vai levar para o céu é quanto tempo você gasta investindo no relacionamento de conhecer a Deus intimamente. Trabalhar para Deus é bom ou é ruim, meus queridos irmãos? Sim, é maravilhoso. Mas o mais importante de tudo é quanto tempo você está investindo no relacionamento para com o Senhor. É isso que vai fazer a diferença quando as coisas apertarem. Porque nos foi profetizado que as coisas irão acontecer e precisamos estar alicerçados na rocha de Cristo Jesus. Vamos então para o tema desta manhã de sábado. Pilatos perguntou a Jesus o que é a verdade. O que é a verdade no mundo de hoje, onde a verdade é relativa e cada um tem a sua? O que é a verdade? Pilatos perguntou para Jesus. E olha o que Jesus Cristo disse. Jesus disse: eu para isso nasci, e para isso eu vim ao mundo. Qual foi a missão de Jesus Cristo? Ele mesmo está dizendo para Pilatos, a fim de dar o quê? Testemunho da verdade. Ele diz uma coisa muito importante. Olha só, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Esse tema é tão vasto e tão profundo que precisamos de um guia.
E sabe quem Deus colocou para ser o guia, para te conduzir à verdade? Olha o que a palavra de Deus diz em João capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Quem é esse Espírito da verdade de João capítulo 16? Hein? O Deus Espírito Santo. Esse tema é ou não é de suma importância, meus amados irmãos, a ponto do Espírito Santo guiar o povo de Deus a toda a verdade. Agora, qual é a vontade de Deus? Irmãos, para ganhar tempo, porque tem muitos textos, depois vocês procurem com calma, e esse PowerPoint da mensagem hoje está disponível no grupo da igreja, se alguém desejar, está ok? Está disponível, então as passagens estão aqui para nós ganharmos tempo. E se é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o que Deus deseja de acordo com esse texto bíblico? Que todos sejam o quê? Então a salvação é só para um grupo de pessoas? A salvação é para quem? Para todos. E outra coisa que vem falando aqui, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por que, irmãos, conhecer a verdade de forma plena é tão importante? Ainda mais nos dias de hoje, onde a verdade é relativa. Alguém aqui gosta de ser enganado? É bom ou é ruim? Imagine vocês seguindo uma trajetória, e no final daquela trajetória vocês saberem que vocês estavam no caminho errado. Isso é bom ou é ruim? É horrível, né? Agora, por que é tão importante ter o pleno conhecimento da verdade? João capítulo 8, 32, ele responde: ao conhecer a verdade faz o que com vocês? A verdade liberta. Eu, irmãos, fui batizado na Igreja Católica Apostólica Romana, batismo de aspersão. Fiz a minha primeira comunhão, eu me confessei diante de um padre. Eu queria ser coroinha da Igreja Católica, mas quando eu tive um conhecimento da verdade, o que eu fiz? Ela me libertou de tudo aquilo ali. Porque quando você conhece a verdade te liberta. E você só permanece no erro se você quiser, se você assim desejar. A Bíblia faz uma declaração surpreendente. Irmãos, ao pesquisar esse tema eu fiquei maravilhado. Olha a declaração que a Bíblia faz. Se essa verdadeiramente é a igreja de Deus, olha o que ela diz em 1 Timóteo: escreva essas coisas esperando ir ver-te em breve. Mas se eu tardar, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, fique ciente de como deve ser o seu proceder aonde? Hein? Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja do Deus vivo, ela é a coluna e baluarte da verdade. Eu procurei aqui algumas coisas interessantes, né? Coluna, o que significa base, apoio, alicerce, o que dá sustentação. E algumas traduções diz firmamento, mas baluarte, eu fui procurar o que significava baluarte, uma construção avançada de uma fortificação com 2 flancos e 2 bases, lugar completamente seguro, fortaleza impossível de ser tomada pela força. A igreja de Deus tem esse privilégio, meus irmãos. Qual é o seu dever na casa do Deus vivo? Paulo falou a Timóteo da sustentação à verdade, sendo uma coluna, um firmamento, porque a igreja é a coluna da verdade. Por que a igreja é a coluna da verdade, irmãos? Nós iremos entender ao longo desse sermão. Eu espero que fique muito claro na mente dos irmãos. A Bíblia faz uma outra declaração surpreendente: vocês são do diabo, e que o pai de vocês deve satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que é o que? Próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então diz a palavra de Deus que não basta só você conhecer a verdade,
Adão e Eva foram alertados de que eles seriam tentados. E essa verdade fez o que na vida deles? Não adiantou muita coisa, porque eles caíram. Então não basta só você conhecer a verdade, você necessita o quê? Colocar ela em ação. Agora, nessa guerra entre a verdade e a mentira, entre Deus e o diabo, ambos utilizam o quê? Seus servos. Deus utiliza o quê? A igreja, que é a noiva do Cordeiro. Mas Satanás também tem os seus agentes. Ele utiliza quem? O chifre pequeno, um poder religioso que é descrito em Apocalipse como que a grande Babilônia, a mãe das meretrizes. Ela embebedou a terra com o vinho das suas prostituições. O vinho é o que, irmãos? É algo que é servido às pessoas e tira o que? Tira o seu equilíbrio. A lucidez é uma bebida que traz uma embriaguez muito rápida e ela é doce e gostoso e suave, simbolizando que as seduções desse mundo, mas que faz um estrago profundo aonde? Nos sentidos. Eu me lembro, irmãos, que quando eu me formei, eu fui beber um copo de vinho e a pessoa se embriaga muito rápido. Uma bebida doce, uma bebida que tira você do equilíbrio. Literalmente, irmãos. Aqui fala em relação ao chifre pequeno que eu mencionei lá, né? Diz que de um deles saiu um chifre pequeno. Esse chifre se engrandeceu tanto que chegou a desafiar aquele príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. E o exército foi entregue com o sacrifício diário. Por causa das transgressões, lançou por terra a verdade e tudo o que fez prosperou. Ao lançar a verdade por terra, Satanás foi misturando o erro com a verdade. A cada concílio da Igreja Católica era lançado uma nova heresia, chegando ao ponto de mudar a lei que Deus escreveu com o seu próprio dedo. E Daniel ele profetizou que isso iria acontecer. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar o que? Os tempos e a lei. E os santos lhe seriam entregues por um tempo, de tempos e metade de um tempo, as 1.200 dias, né? Aqui, irmãos, eu coloquei o que cada concílio tomou de decisão que era contrária à palavra de Deus. No ano de 300, o batismo infantil. No ano de 310, rezar pelos mortos. A cada concílio era lançada uma heresia nova, se cumprindo aquilo que Daniel havia falado, que lançou a verdade por terra e o que ele fez havia o que? Prosperado. Quantas coisas erradas, contrárias, irmãos, a esse livro sagrado. Muito triste. O que a igreja, ela saiu do cavalo branco e ela chegou ao cavalo amarelo. Muito triste. Como a verdade e o erro são aceitos nos dias de hoje? Como, irmãos, no dia de hoje, em que nós estamos vivendo, como a verdade e o erro, elas se propagam, elas são disseminadas pelo mundo inteiro. Olha só, como elas seriam aceitas? Pois haverá um tempo em que o apóstolo Paulo fala: conjuro-te perante Deus em Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Olha o conselho que ele dá: pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. A verdade que nós temos como nenhum outro povo, essa verdade, o mundo está recusando. Ao longo desse sermão eu entendi por que Deus pediu para que eu começasse o sermão falando
dos 3 tipos de solo que caiu a semente de Deus. Eu pergunto, eu tenho poder para convencer alguém de alguma coisa? Eu não consigo convencer nem mesmo as minhas filhas. Como eu posso convencer alguém sabendo que as pessoas ultimamente estão com o coração tão endurecidos? Porque elas estão buscando tanto, mas tanto as coisas do mundo, que as coisas de Deus estão sendo repulsivas para ela. A minha filha falou: papai, você é chato, você só fala de Cristo, você só fala de Jesus. Como isso doeu o meu coração, irmãos? Mas esse é o estado do mundo em que nós estamos vivendo. E para pregar a verdade, para que essa verdade tenha efeito na vida das pessoas, vocês precisam de um poder sobrenatural. Vocês precisam do Espírito Santo de Deus para pregar com poder e autoridade, para que as pessoas se convertam dos seus pecados e sejam salvas em nome de Cristo Jesus. Amém. Tu, porém, sede sóbrio em todas as coisas, o conselho do apóstolo Paulo. Enquanto um lado deseja te tirar o quê? A lucidez, o outro deseja que você seja o quê? Sóbrio. E se tratando das coisas religiosas, a palavra de Deus nos dá o quê? Um outro conselho, em Romanos. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo a Deus como o quê? Como um sacrifício vivo. Como é difícil hoje, irmãos, renunciar as coisas por amor a Deus. O irmão falou uma coisa muito interessante: a gente não consegue nem mesmo renunciar um chocolate nos dias de hoje, quanto mais oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus que é um culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus deseja que vocês ofereçam a Ele o que é um culto racional. Com vontade ou sem vontade, nós temos que orar. Com vontade ou sem vontade, nós temos que ler o livro sagrado para ver o que Deus deseja falar em nossa vida. Vocês não precisam sentir. É isso que eu estou querendo dizer. Porque se vocês forem baseados pela emoção, quando faltar emoção, como a sua fé estará? Nesse tempo sombrio, o que Deus espera do seu povo? Nesse tempo em que nós estamos vivendo, que as pessoas recusam a ouvir a verdade, olha o que Deus espera desta igreja. Os seus filhos, quem são os filhos? Somos nós. Edificarão as antigas ruínas, levantarás o fundamento de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne o quê? Habitável. Logo em seguida, esse texto de restauração, olha o que Deus mostra na tua palavra: se desviares o teu pé, os teus pés, de não profanarem o sábado, e se deixarem de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e se chamares ao sábado proveitoso. Olha só o que essa igreja deveria restaurar, irmãos: todas as verdades que foram lançadas por terra pelo chifre pequeno. Agora que nós sabemos como a verdade e a mentira são disseminadas pelo mundo, vamos ver o que a Bíblia diz ser a verdade, pois o Espírito Santo de Deus guiaria o povo de Deus a toda a verdade. Então a verdade não pode ser uma só. Se é toda, então é mais de uma. Eu fiz aqui um gráfico, esse gráfico foi eu mesmo que fiz. Eu coloquei lá em cima, quando vier o Espírito Santo, ele é o guia que conduz a verdade. E eu coloquei aqui esse texto de 1 Timóteo, que diz que a igreja da qual nós fazemos parte, ela é a coluna da verdade. Então Jeremias 10:10 diz que a primeira coluna da verdade é Deus o Pai. Olha só, mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor vem o quê? A terra e as nações não podem suportar o quê? A sua indignação. Então a primeira coluna da verdade, irmãos, está dizendo em Jeremias 10:10, na versão revista e corrigida. Isso é importante.
diz que Deus o Pai é a verdade. Agora, um texto que todos aqui conhecem, João 14,6, né, diz que quem é a verdade também? Hein? O Filho. Jesus lhe disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por. Muito bom. Agora a terceira coluna da verdade, 1 João 5,6. Olha só o que diz aqui a parte finalzinha, né? Vamos ler tudo. Este é aquele que veio por meio do sangue e água. Não, por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá o testemunho, porque o Espírito é a verdade. A palavra de Deus não está dizendo que o Espírito Santo de Deus é a verdade. A quarta coluna da verdade: santifica-os na verdade, a tua palavra é o que? A verdade. Então a palavra de Deus, irmãos, ele nos ensina qual é a vontade de Deus. É a quarta coluna da verdade. A quinta coluna da verdade é uma das que é mais pesada dos dias de hoje. Salmo 119, versículo 142. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Salmo 119, versículo 151. Tu estás perto, Senhor, e todos os seus mandamentos são o quê? São a verdade. Esse é o gráfico que a gente encontra na internet. Revisando por que esse tema é de suma importância. A verdade está ligada o quê? A tudo que se refere a Deus, ou seja, a esses 5 pilares. Jesus veio para dar testemunho da verdade. Ele disse que para isso ele veio ao mundo e para isso ele nasceu. O inimigo não se firmou na verdade. Por esse motivo ele lançou a verdade por terra, porque ele é o pai da mentira. A igreja do Deus vive é a coluna, fundamento e baluarte da verdade. Ela deve restaurar a verdade que o inimigo jogou por terra. E eu coloquei aqui o último tempo que as pessoas não iriam suportar ouvir a verdade, mas iriam preferir estar enganadas com a mentira. Muito triste. Em 2 Timóteo diz uma coisa muito interessante, né? Olha só, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo como Janes e Janes resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Que palavras duras, irmãos. Aprendem e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? A verdade, se ela não for colocada em ação, de nada vale. Ter o conhecimento é muito importante, mas o mais importante ainda é colocar em prática. Por que a verdade é tão importante? Ela santifica, ela liberta e ela te conduz a Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Quais são as mentiras que foram disseminadas pelo mundo em relação a cada coluna da verdade? Irmãos, agora eu preciso da ajuda de vocês. Nós no passado já fomos o povo que conhecemos a Bíblia como ninguém. Quantos aqui já ouviram isso? Discutir a palavra de Deus com um adventista, um povo que sabia tudo da palavra de Deus, é um bom negócio ou mal para essas pessoas? Quando você está licenciado na palavra de Deus, não tem nada, irmãos, que pode te conduzir ao erro. O que foi lançado por terra em relação a Deus o Pai? Eu gostaria de ouvir vocês me ajudarem. Alguém poderia dar uma dica? O que foi lançado por terra em relação a Deus o Pai, que precisa ser restaurada por esta igreja? Oi? Alguém poderia me ajudar? Irmãos, no passado, Deus era descrito como um Deus severo demais, um Deus que estava à espreita, pronto a querer castigar, um Deus que iria levar as pessoas para o inferno. Eu me lembro que quando eu era um adolescente, eu fui ver um filme numa igreja batista,
onde eles mostravam cenas de como seria o inferno, aquele lago de fogo. Aquilo ali dava medo nas pessoas. E hoje, nos dias de hoje, o inimigo levou no passado as pessoas para um extremo e hoje leva as pessoas para outro extremo. Hoje Deus é amor, Ele só quer de você o quê? O seu coração. Não precisa mudar de vida, continue do jeito que você quer, porque aliás Deus Ele só quer o seu coração. Será que essa igreja não precisaria restaurar essa verdade, irmãos? À luz da palavra de Deus. Eu coloquei aqui algumas coisinhas muito importantes, né? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eles estavam errados a falar que Deus ama? Não, Deus é amor. Só que tem um outro lado que diz também, olha só, em Salmos 97, versículo 2: justiça e juízo são a base do seu trono. De um lado tem o amor de Deus e do outro lado tem o quê? A justiça e juízo, da qual o trono de Deus é a base. Tem um salmo muito importante que diz uma coisa muito interessante, né? A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram, da terra brota a verdade, e dos céus a justiça baixa do seu olhar. Na cruz, Deus conciliou a graça com a justiça. Isso é bom ou ruim, irmãos? É maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. A graça representa a cruz de Cristo dando a sua vida, e a justiça representa os requisitos da lei de Deus sendo o quê? Obedecidos. Em relação a Deus o Filho, o que poderíamos tirar de exemplo? Eu coloquei aqui, só existe um mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Tem outro poder religioso imperando no mundo, irmãos, e esse poder religioso diz que tem outros mediadores, outras pessoas que intercedem diante de Deus por nós. E quantas pessoas são enganadas? Deus Ele espera que cada um de nós restaure essas verdades, irmãos. E para isso nós precisamos dominar esse assunto. Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também disse: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Uma única doutrina que é exclusiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia é a doutrina do santuário celeste, aonde Jesus Cristo é o sumo sacerdote. E nós precisamos ensinar para as pessoas que estão aí fora que hoje Jesus Cristo está onde? Fazendo o que por cada um de nós? Intercedendo. Pai, eu morri por eles, perdoa-lhes a transgressão, perdoa-lhes o pecado. Hoje não precisamos mais colocar a mão sobre a cabeça de um cordeiro e confessar o pecado e tirar a vida deste, porque o Filho de Deus já deu a sua vida para nos salvar. Em relação a Deus e Espírito Santo, eu coloquei aqui, quando vier alguém, um Consolador, outro do mesmo gênero de Jesus Cristo, da mesma espécie, outro semelhante a ele. E quando ele viria, ele convenceria ao mundo de quem? Do pecado, da justiça e do juízo. O Chico Pequeno, ele diz que quem é o representante de Deus aqui na terra é o Papa. Mas a palavra de Deus, ela diz que quem é o representante de Deus na terra? E quando Jesus Cristo venceu, ele rogou ao Pai para enviar. É o Deus Espírito Santo. E ele tem a missão de quê? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em relação à palavra de Deus, irmãos, como esse livro aqui tem atacado? Está sendo atacado. Eu aconselho vocês a assistir um vídeo do pastor Michelson Borges, a palavra de Deus sobre ataque. Eu queria passar 2 vídeos aqui, mas o tempo não permite. Mas o que nós podemos tirar da palavra de Deus? Uns só aceitam o Antigo Testamento, como o povo de Israel.
O pastor Silas Malafaia falou uma declaração que me deixou muito triste, irmãos, que só tinha validade no Antigo Testamento se fosse confirmado pelo Novo. Irmãos, são essas coisas que estão sendo ensinadas no mundo. E nós conhecemos a verdade e temos que trazer luz na mente dessas pessoas. Jesus Cristo falou que quando ele estivesse no mundo, ele seria a luz do mundo, mas quando ele se fosse, porque ele se foi para junto do Pai, nós seríamos a luz do lugar dele. Com base em que esse pastor deu essa declaração? O que a palavra de Deus diz sobre ela mesma? Toda a escritura divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Não só o Antigo, mas também o Novo. A base do Novo Testamento é o que, irmãos? O Antigo. A maioria dos símbolos tirados do livro do Apocalipse, ela tem como base o que é o Antigo Testamento. Qual era a Bíblia na época de Jesus Cristo? Tem esses dois vídeos aqui que eu aconselho vocês a assistir. Esses dois vídeos aqui falam sobre essas duas declarações. A Bíblia é uma confusão na igreja, disse o pastor Caio Fábio. Ele falou, irmãos, que quando você pega o Antigo Testamento, quando você pega o Evangelho, ele falou que sai confusão. Ele não consegue harmonizar a palavra de Deus como nós conseguimos. A palavra de Deus, eu comparo ela com uma engrenagem. Tudo tem que funcionar, irmãos. Tudo tem que funcionar de maneira uniforme. A palavra de Deus não há contradição. Assistam esse vídeo aqui, que está na internet. Eu tentei baixar ele, eu não consegui. E vocês vão ver o que esse líder religioso, a declaração que ele está dando. Esse outro rapaz aqui, pastor Ed Renner, falou que a Bíblia precisava ser atualizada. Eu assisti um pouco do que ele falou, irmãos, eu falei, Senhor, tem que dizer de pouco. Como pode um pastor pregar algo desse jeito? A Bíblia está sob ataque, irmãos. E vocês têm obrigação, porque a Bíblia diz que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. É por isso que nada pode nos distrair. É por isso que nós temos que ter foco, saber para onde nós vamos, saber qual é a nossa missão, saber o que Deus espera de cada um de nós. Esse tema parece ser insignificante, mas ele tem uma profundidade tão grande, ao ponto do Deus Espírito Santo guiar o povo de Deus a toda a verdade. O que faz a palavra de Deus ser o Evangelho eterno? É o poder que atua nela, porque a palavra de Deus ela é o quê? Ela é viva e ela é eficaz. E o que faz esse livro ser tão impressionante, irmãos? É por isso que sempre que nós vamos ler a palavra de Deus, nós pedimos a orientação do Espírito Santo, porque esse é um livro espiritual, e se o Espírito Santo não atuar, ele passa a ser um livro normal. A palavra de Deus ela é viva. Como a palavra de Deus pode ser atualizada se ela é uma palavra viva? Quantos sermões eu já escutei sobre um determinado assunto, e cada pregador abordou de um tema diferente? Eu falo, Senhor, que riqueza! Como o teu Santo Espírito fala no coração de cada pessoa de forma diferente. Em relação à lei de Deus, irmãos, a lei que foi pisada, a lei que foi mudada. Jesus ele fala uma coisa muito interessante. Não pensei que ele ia revogar a lei dos profetas. Não vim revogar-nos para cumprir. Porque em verdade ele diz que até que os céus e a terra se passem, nenhum ir ou um tio jamais passará a cadeia até que tudo se cumpra. O engraçado, irmão, sabe o que parece na palavra de Deus? É que os escritos de Paulo sobrepõem o que Jesus falou. Porque se Jesus Cristo deu essa declaração, como poderia o apóstolo Paulo depois falar alguma coisa contrária? Aqui diz que até que os
passe. Nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Esse céu e essa terra vai se passar, sim ou não, irmãos? Vai. Esse mundo como nós conhecemos será destruído pelo fogo. E o mesmo fogo que vai destruir tudo que há na terra, irá destruir Satanás e os seus anjos, é o mesmo fogo que vai purificar todas as coisas, e Deus irá refazer a sua criação. Por isso que o apóstolo João ele diz: eis que faço novo todas as coisas, porque esse mundo está o quê? Contaminado pelo pecado. Uma outra declaração: se vocês me amam, guardarão o quê? Os meus mandamentos, e aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e nele me manifestarei a ele. Que coisa maravilhosa, irmãos. Uma vez um mancebo, um jovem de qualidade, chegou até Jesus Cristo e perguntou: mestre, o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? E Jesus Cristo falou: guarda os meus mandamentos. E ele perguntou: quais são? E Jesus Cristo citou qual os mandamentos? Os mandamentos que está lá em Êxodo 20. Se você ama Jesus Cristo, você guarda os seus mandamentos. Então, como a lei de Deus não está mais em vigor? O dragão ficou furioso com a mulher e foi travar guerra com o restante da sua descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Sabemos que o dragão é quem? Satanás. Quem é a mulher? A igreja de Deus. Satanás ficou irado com a igreja e foi travar guerra com o restante da descendência dela, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Sabe por que Satanás odeia a lei de Deus? Porque a lei de Deus o condena. Tem um texto que eu não trouxe da palavra de Deus, diz que a lei foi feita para os malfeitores, para os transgressores. É por isso que ele tem um ódio mortal pela lei de Deus. Muito triste, irmãos. E para nós, nos dias de hoje, encerrando o sermão, meus queridos irmãos, aonde as pessoas estão desviando o seu ouvido da verdade, as pessoas estão se banqueteando com fábulas. Olha o conselho que Deus dá para a sua igreja. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos. Perseverar naquilo que você acredita. Se mantiver firme, irmãos. É fácil ou é difícil? Nós seremos testados em breve, até o limite. E nós estamos alicerçados, irmãos, para permanecer firmes. Nós iremos perseverar em favor da verdade até o fim. E para isso que a igreja está se preparando para esse clímax. Todos falam que Jesus está às portas, e realmente as profecias indicam que Ele está às portas. Mas será que nós estamos preparados para o que vai acontecer? Porque nada, irmãos, foi nos escondido. Deus revelou tudo o que vai acontecer, e haverá uma perseguição como nunca houve, desde que houve o mundo. Eu passei na igreja de Bento Ribeiro, irmãos, os vídeos falando sobre a reforma. Martinho Lutero, João Rus, irmãos, o que esses homens passaram. Só que a palavra de Deus diz que nós passaremos por algo muito pior. Estamos preparados? Hoje os irmãos não conseguem nem ouvir uma demonstração de algum irmão e ficam tristes, que diz que não querem mais ir à igreja, que faz uma série de coisas. Eu fico olhando. Vocês imaginem chegar ao ponto de dar a vida por amor ao Evangelho? Estamos nos preparando para o que está por vir? Porque, irmão, Deus não nos escondeu nada de nós. Por isso que a palavra de Deus aqui está a perseverança, porque vocês vão ter que perseverar naquilo que vocês acreditam. Seguir firme. Quando Daniel e seus amigos, quando os amigos de Daniel foram postos à prova diante da estátua de Nabucodonosor, ou se ajoelha ou morre. Será que estamos preparados como eles estiveram, irmãos? Saiba tu, porém, ó rei, que ainda que você nos mate, não iremos nos ajoelhar diante da estátua,
que você levantaste. É isso que nos está reservado, irmãos. E devemos nos preparar, perseverar naquilo que nós acreditamos. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Irmãos, esse tema da verdade, ele é muito importante. Estou trabalhando nele, já vai para 3 semanas. Essa madrugada eu acordei 4 horas da manhã e fiquei ali me banqueteando, lendo, relendo, mudando. Para alguns pode ser uma coisa muito simples, mas para mim não é, porque se o Espírito Santo aí é o povo de Deus, é toda a verdade. Deus levantou essa igreja para ser a coluna, porque Deus ele utiliza pessoas para salvar pessoas, ele dá o pleno conhecimento da verdade. Ele te deu a grande honra de proclamar o Evangelho eterno. Milhões e milhões, eu falo bilhões de pessoas estão sendo enganadas pelo mundo, e nós conhecemos a verdade. É por isso que eu peço a Deus, Senhor, me dê a oportunidade de pregar o teu Evangelho. Quando essa minha querida entrou no meu carro, eu não pensei 2 vezes. Quando Deus ele me dá a oportunidade, eu entro no mundo e fala. Eu parei o carro ali numa rua América Brasiliense, a gente ficou quase 20 minutos ali falando, e foi maravilhoso, irmão. Se eu for falar para vocês as experiências que Deus me deu essa semana, poxa, eu estava triste, estava com o coração amargurado, eu não sei, a opressão deste mundo. E aí uma pessoa viu atrás do carro, porque eu coloco os livros na parte de trás do carro. Eu sou motorista de aplicativo, para quem não sabe. E aí ela pegou o livro, irmãos, o livro é a verdadeira riqueza, um livro que foi distribuído para os irmãos. E ela ficou tão feliz. Antes dela ficar feliz, ela estava, eu vi que ela estava olhando o livro. Aí eu falei assim, cara, isso aqui é um presente para você, você aceita? Aí ela falou assim, poxa, eu estava pensando na mesma coisa. E ela ficou tão feliz ao receber aquele livro, irmãos. Vocês não acreditam a alegria que ela sentiu no coração. Eu falei, Senhor, às vezes nós não damos a devida porção, a devida atenção à literatura que nós temos. Aquela mulher estava feliz da vida. Sabe o que ela falou, irmãos? O meu pastor, que é da Assembleia de Deus, pediu para que nós lêssemos esse livro. Sabe o que eu falei para ela? Eu vou voltar aqui com mais 3 livros para te dar de presente. O último convite, que foi distribuído ano passado, né? O grande conflito e chuvas de bênçãos, né? O livro também que foi distribuído. Já está no meu carro. Só estou esperando a oportunidade de ir lá para dar a ela. E se for contar as experiências que eu tenho, irmãos, Deus tem sido glorificado. Mas sabe qual é a minha oração? Senhor, dai-me a oportunidade de falar do teu Evangelho às pessoas que estão sinceras e sedentas do teu Evangelho. E Deus, ele abre as portas, porque essa missão não é nossa, essa missão foi Ele que nos confiou. Então faça esse desafio para Deus. Senhor, dai-me a oportunidade, ajude-me a falar do teu amor. Quantas pessoas estão sem esperança? Quantas pessoas precisam ouvir as palavras de salvação? E quando eu ouvi o testemunho da minha querida amiga, eu falei, Senhor, ele é uma das pessoas que o Senhor está me enviando para que eu fale a verdade. Porque a palavra de Deus diz que as minhas ovelhas, elas ouviriam a minha voz. Eu falei para ela que Deus ao redor do mundo está dando muitos sonhos, muitas visões. Ele está indo atrás dos seus, aonde quer que eles estejam. Só que aqui tem uma igreja e tem uma presença adventista, onde Deus deseja nos usar. Mas para os muçulmanos, eles estão usando o quê? Sonhos, visões e pessoas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a cumprir a nossa missão, e que o nome de Deus seja glorificado quando nós levantarmos a bandeira do príncipe Emanuel e proclamarmos esse Evangelho eterno com toda a força, cheio do Espírito Santo, para que a verdade chegue a todas as partes dos 4 cantos desse mundo. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Vai ter um louvor ou oração final? Vai ter um louvor especial, né?
Sua palavra, Senhor, ilimitada é, e cumprirá o que ao meu respeito diz. Não serei envergonhado, posso confiar. Não serás envergonhado, podes confiar. Amado Deus, magnífico Senhor, encontro descanso nas tuas promessas. Minha fé então se firmará somente em ti, somente em ti. Não serei envergonhado, posso confiar. Tu não serás envergonhado, podes confiar. A palavra de Deus diz que aquele que se envergonhar de mim, quando estiver diante do Pai, eu me envergonharei de ti. Então, querido, não tenha vergonha de falar de Deus, mas faça o que Ele pedir. Aleluia. Amado Deus, magnífico Senhor, encontro descanso nas tuas promessas. Minha fé então se firmará somente em ti, somente em ti. Não serei envergonhado, posso confiar. Tu não serás envergonhado, podes confiar. Não serei envergonhado, posso confiar. Glorificado seja o nome de Deus, querido. Que onde você estiver, proclame a verdade, proclame a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Ele irá voltar muito mais em breve do que nós imaginamos. Amém. Obrigado, Jesus. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai querido, o Senhor sempre nos honra de uma forma que nunca conseguiremos entender. Quando o Senhor criou Adão e Eva, quando eles saíram das suas mãos, o Senhor colocou esse mundo sob a sua administração, o honrou para que eles fossem mordomos. Hoje o Senhor confere à sua igreja o privilégio de poder dar sustentação à verdade, porque o Senhor nos usa, porque a verdade é tudo que está relacionado a ti. Que grande honra nós temos, Senhor. Por esse motivo, não permitas que nada nos tire o foco, que nada, Pai querido, nos faça distrairmos quanto à nossa missão. Quando olhamos no passado, Pai querido, quantas pessoas se salvaram com a pregação e o testemunho do teu servo Noé? Não queremos que isso se repita, Senhor. Queremos que milhões de pessoas se salvem. Então, por favor, nos capacite.
Enche-nos com o teu Santo Espírito. Por favor, Senhor, não somos dignos, não somos merecedores, mas Cristo venceu por nós e está diante da tua santa presença, intercedendo por cada um de nós. Leva-nos em paz para os nossos lares. Não permita que essa mensagem venha se apagar em nossos corações, mas que ela venha, Pai querido, cada vez mais iluminar a nossa vida, para que possamos contagiar este mundo. Abençoe a igreja de Vila Valqueire, Senhor. Abençoe cada líder, cada membro, cada um que o Senhor confiou esta nobre missão. Essas bênçãos eu te peço e eu te rogo, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.